Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia, segundo aquele que nos ajuda, aquele que nos mantém firmes e constantes, aquele que nos ensina, a quem muito lhe foi confiado, muito lhe será cobrado. Sabemos que aqueles que exortam pelo seu Espírito, e assim aquilo que ele nos confiou a vir a saber a seu respeito, nós temos que ter zelo naquilo que estamos, segundo o dom de ensino que recebemos, a ensinar. Aquele que ensina uma heresia, e se aquela alma, as almas que ouviram a sua heresia perece pela negligência do seu ensino, ele prestará conta daquilo que não somente a respeito de si, mas também a respeito da multidão que ele desencaminhou, o seu sangue derrama. Mas aquele que foi franco e sincero segundo a verdade, ainda que alguma das almas que ouviram a verdade e seu sangue derramou, não recai sobre si, uma vez que ele foi franco e sincero no ensino da verdade. Salva a si, porque certamente tem que ser ouvinte e praticante, senão ilude-se a si mesmo e também recai o sangue sobre si. Mas todo aquele que é franco e sincero segundo a verdade está livre e sujeito a ser salvo por ter sido, segundo aquilo que o Senhor nos recrutou, manter segundo a verdade, jamais negando e antes o confessando publicamente todos os dias e atentando para os seus estatutos e mandamentos naquilo que está nas atividades cotidianas do dia a dia, tanto em relação ao Criador, que é amar somente o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, de todo coração, de todo entendimento, de toda a sua alma e de todas as suas posses, e semelhantemente a este, amando o próximo como a ti mesmo. Aquele que, na verdade, não tem zelo pela sua alma, não vai ter zelo para com a alma do próximo. E sabe aquele que a palavra diz está rumo à salvação da sua alma como a salvação da alma dos outros. Porque esta sabedoria é válida justamente para isso, para que os dias vão bens e longos nessa terra, eles sendo a vida em abundância e a ressurreição do último dia. Esta é a finalidade desta sabedoria. Não a moldeis segundo o padrão deste mundo, mas antes sejais transformados com a mentalidade em Cristo, um coração sendo santificado e purificado por meio do lavar da palavra que é viva e eficaz, uma água que foi transformada no vinho novo, e aquele que é odres novos em vinho novo, ambos se conservam para com o outro, mas se derrama o vinho novo em odres velhos, ele se rompe. Assim nos ensina o Senhor. Por isso, perseverai segundo aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que nos sustém e nos fortalece. Sejais firmes e constantes no Senhor, por meio daquele que sempre nos ensina. Não falais para agradar os meros mortais, tu vive no meio de um povo amotinado, continua a anunciar a verdade, aquele que quiser ouvir que ouça, aquele que não quiser que não ouça, assim nos ensina o Senhor. Por isso, em mais um dia, perseverai na vigilância, em súplica ao Senhor na oração, porque Ele é fiel para cumprir todas as promessas, assim como Ele tem sido fiel e cumprido em nossas vidas e nos sustentando dia após dia segundo a sua verdade, que é um escudo, é um broquel, é confiança para aqueles que nele depositam, jamais serão decepcionados,
Antes, confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus, e já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e a Ele seja toda a honra e toda a glória, para hoje e todo sempre. Ele é o sim, Ele é o amém. Dele é o poder, é o reino, é as riquezas, é a glória, para hoje e todo sempre. O Alfa, o Ômega, aquele que nele nós temos a paz que excede todo o entendimento, a mentalidade guardada em Cristo e o coração sendo transformado, aonde se retém aquele que é fiel e verdadeiro na tábua de um coração de carne, e os rins, que é o caráter, sendo sempre aperfeiçoado a fim de ser aprovado no seu tribunal de Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.